ele vem lá dizendo que ele não tem preconceito com nada. Raça, cor, gênero, esse tipo de coisa. Então, assim, eu peço a vocês para terem o máximo de cuidado quando for colocarem itens, requisitos como estes nos estatutos. Se chegar lá no cartório, eu não vou poder dizer que sim nem que não. Então, assim, fica até difícil para eu te responder isso, se é certo ou se é errado. Eu acho que a preocupação é alguém pegar depois o estatuto e dizer assim, um homossexual, vocês estão sendo homofóbicos e processar vocês com base no próprio estatuto de vocês. Sim, sim. Assim, eu acho não deixar isso expresso, essa questão de não pode se aceitar homossexual na igreja como membro. Porque você não tem como julgar isso. Mas eu também não posso te dizer, é proibido você falar isso. Eu não posso. Ô, Valdir, isso aí seria mais uma coisa eclesiástica de doutrina de igreja e não jurídica, tá? Perfeito. Pastor Fábio Vasco. Ivo levantou a mão primeiro aí também, acho que eu fui o Pastor último. Ivo, pela ordem. Certo. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, saudar aí a irmã Jeane, com a graça e a paz. Amém. Dizer que está bastante proveitoso aí a explicação dela. Bom. A minha pergunta é o seguinte, sobre a ata da reforma do estatuto. A igreja vai se reunir para reformar o estatuto, aí tem que ter uma ata, né? Sim. E nessa ata vai conter o estatuto, vai se apresentar o estatuto como proposta para a igreja, vai se ler todo o estatuto na íntegra e a igreja vai aprovar. A minha pergunta é necessário registrar um estatuto à parte, porque já tem a ata, um estatuto contendo? Ótima pergunta, tá vendo? Isso até me passou e eu não falei a vocês. Sim, é necessário. Tem que ter o estatuto consolidado, independente do tamanho da alteração que se faça nele. Vai mudar o endereço? Está mudando um artigo apenas do estatuto. Mas ele tem que ser entregue ao cartório para registro o estatuto consolidado. Pode adendo? Não, não pode. Pode só a ata? Também não pode. Tem que ser ata e estatuto, independente do tamanho da alteração que se faça nele, seja de uma linha ou seja de metade dos artigos. É importante ressaltar isso. Tem que levar o estatuto consolidado, acompanhado da ata que o aprovou. Porque sem a ata que o aprovou também, a gente não consegue registrar. Então tem a ata com o estatuto completo na íntegra e tem um estatuto consolidado. Pronto. Nesse caso aí, vocês podem fazer o seguinte. Por exemplo, tem a ata e em seguida vem o estatuto. Num documento só, não tem problema, desde que o estatuto esteja consolidado e completo. Entendeu? Entendi. O que eu recomendo fazer? Que se faça o estatuto separado da ata. Por quê? A maioria das atas vai com erro, ou a maioria do estatuto também vai com algum erro. Então, para você não precisar corrigir um documento que esteja certo, por exemplo, ou a ata ou o estatuto, você só vai corrigir o documento que foi com erro. Por isso, eu aconselho fazer a ata, o estatuto e a lista de presença. Tudo fazendo referência à mesma assembleia, contudo, documentos separados. Porque se precisar corrigir um dos três, você não vai perder o restante da sua documentação. Entendi. Legal. Só queria voltar aqui à pergunta do pastor Valdinei. Se a gente lembrar bem aí na questão dos estatutos das igrejas, existem os direitos e deveres dos membros, né? E dentre os deveres, eles seguirem a nossa regra de doutrina e fé, que implica no pecado da imoralidade. Então, eu acho que lá, Valdinei, em vez de colocar exclusão por motivo de homossexualidade ou homossexualismo que for, ser mudado para o pecado de imoralidade, alguma coisa assim. Que se nós formos para a parte eclesiástica bíblica, vai estar lá explícito isso, entendeu? Então,
Isso não significa dizer... E minha ideia ainda é dizer sem dizer. É Ok. colocar isso de forma ampla. Mas aí você coloca nos direitos e deveres, mas não colocando o nome homossexualidade. Mas, Sim. entendeu? Isso não implica dizer que se vai chegar, muito provavelmente vai chegar nas nossas igrejas, casais de homossexuais para frequentar. Eu não posso virar para um casal homossexual e dizer, você daqui não, você não pode pisar aqui porque aqui é um local santo. Eu não posso fazer isso. Porém, contudo, todavia, eles não podem ser membrados, porque no nosso estatuto consta que direitos e deveres. Isso juridicamente é legal para a gente, entendeu? Juridicamente, nenhum juiz pode interpretar como homofobia ou querer, que está na Bíblia. Eu estou usando a Bíblia para tal teor. O grande problema é que hoje, e é uma coisa que nós da base nós estamos repensando sobre isso, é que nossas igrejas, nossos colegas pastores, alguns, não estão preparados para passar por uma situação como essa, para poder chegar a um denominador de uma situação como essa. Pastor Ivo. Antes de passar a palavra, eu só queria fazer uma ressalta a essa palavra do pastor Ronildo, da questão dos direitos e deveres, que não é um item, hoje não é mais obrigatório, conter no estatuto. Contudo, eu trouxe como uma informação recomendável que lhe sustentaria, lhe respaldaria justamente nesse requisito aí. Perfeito. Um assunto puxa outro, né? Tem alguns estatutos para resguardar a doutrina, aí bota lá o artigo bem assim, dizendo, olha, a igreja aceita a Bíblia como regra de fé e prática, bem como a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira como sua fiel interpretação. E aí na reforma lá, no artigo da reforma diz assim, que o artigo tal não pode ser reformado, esse artigo aí. E quando a convenção, um exemplo, a convenção ela se apostata, ela vai para um outro caminho, e a igreja tem a sua autonomia, mas tem uma cláusula que, lá no estatuto, tem um artigo no estatuto que não pode ser reformado. Como é que a gente faz nessa situação? Nessa situação aí, você vai deixar de seguir a instituição. Desculpa, qual é o nome mesmo? Ivo. A Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista. É só um exemplo. Tá, então, exemplificando. A partir do momento que vocês não concordam com o caminho que essa convenção está seguindo, a opção que vocês têm é se desmembrar dessa convenção. Porque se você está dizendo que segue ela, você vai ter que seguir o caminho dela, correto? Se você não concorda, você desmembra. E aí você vai mudar o seu estatuto. Você vai suprimir ou você vai modificar esse artigo onde diz que a igreja segue a convenção. Pastor Lucas. Jeane, bom dia. Bom dia. Nesse caso específico do exemplo que Ivo ofereceu, se essa cláusula em que a igreja se identifica com a convenção for cláusula pétrea, e aí como resolver o problema? Cláusula pétrea a gente não suprime, né? Nem para menos. Justo porque os nossos estatutos normalmente colocam essas cláusulas como cláusula pétrea, entendeu? Vamos lá. O órgão superior de uma igreja, ela é a Assembleia Geral. Ela quem bota, ela quem tira qualquer diretoria da igreja. Então, poderia-se convocar uma Assembleia Geral extraordinária e discutir esse assunto, porque não faz sentido, ainda que você tenha uma cláusula pétrea no estatuto, você ir de encontro àquilo. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa pode ser mudada mediante uma Assembleia Geral extraordinária com maioria de votos. Entendido.
Mais alguma pergunta, gente? Eu não estou te ouvindo. Eu acho que o pastor Fábio Vasco que queria falar antes do pastor Ivo. Mas você já falou, Renildo, sobre essa questão, Valdinei. Normalmente as igrejas colocam para que aqueles que deixarem de seguir os princípios doutrinários, os princípios bíblicos, esses aí são passíveis de disciplina e possível exclusão, entendeu? Então, porque aí você engloba muita coisa, entendeu? E você não é tão direto assim. É bom ter muito cuidado, porque a turma está atenta a qualquer forma de discriminação, qualquer coisinha é motivo para processo aí contra a igreja, contra o pastor. Sim, sim. Valdinei, eu mandei uma mensagem no seu zap aí, olha, por favor. Eu acho que eu deixei passar alguma coisa aqui sobre a questão do tipo das assembleias. Deixa eu falar para vocês aqui, agora que eu lembrei. A questão de que tipo de assembleia convocar para cada situação. É bom que isso esteja expresso no estatuto também. Por exemplo, as assembleias ordinárias e assembleias gerais ordinárias. Bom, são assembleias regulares que você já tem um cronograma do que será discutido nelas, correto? Inclusive, a eleição das diretorias, elas são feitas através de uma Assembleia Geral Ordinária, porque no Estatuto já prevê que a cada X anos será uma eleição. Então, é algo que você já sabe previamente, assim como a aprovação das contas. É algo que acontece anualmente. Então, você também já sabe que aquilo vai acontecer. Agora, existem casos esporádicos que você não tem uma data certa, uma data expressa no Estatuto de quando é que vai acontecer. Por exemplo, a própria reforma do Estatuto, a destituição de algum membro da diretoria, a extinção da própria igreja, são coisas que você não sabe se vai acontecer hoje, amanhã, daqui 3 anos. Então, é bom que você deixe isso expresso no Estatuto, que isso é competência de uma Assembleia Geral Extraordinária. O que significa isso? Que ela pode acontecer a qualquer momento. Certo, gente? Não sei se ficou claro. Vai ter alguma pergunta? Ficou claro. Então, assim, tudo que for previamente já programado, a gente trabalha com assembleia ordinária. Algo que acontece sem previsão, trabalha-se com uma assembleia extraordinária. Ok, gente. Alguém teria mais alguma pergunta? Acho que Giane cansou aí. Não, tranquilo. Se tiver pergunta, pode fazer. A gente sabe que essa questão de estatuto, questão de registro é muito complicado, é muito complexo, né? E a gente tem que ter o máximo de cuidado em todas as situações. O que eu passei aí, esse período aí da BASB, foi muito perturbador, na realidade, mas conseguimos vencer. E acho que o que passou Fábio Vasco falou aí sobre você pegar esse registro, ter em mãos, né, para até comprovar, é muito válido. Pastor Fábio Bastos, valeria a pena o senhor entrar em contato com as igrejas, né, para poder buscar Farei isso. né? Pelo menos que elas registrem. Aqui na Bahia o registro é R$ 364,00 e alguns centavos. R$ 362,80. R$ 362,80. Né? Obrigado, Giane. Nada. Então, assim, isso é um valor anual, né? Todo ano tem um reajuste. Então, assim, quanto mais se acumula atas sem registrar, mais pesado fica para a igreja. Lá no cartório hoje, eu tenho igrejas que estão lá pendentes antes que eu assumisse meu cargo, antes que eu entrasse no cartório. Tem igrejas que não conseguiram regularizar sua situação ainda. Tem igreja que vira processo, foge
da alçada do cartório, vai para a juíza, para ela poder determinar o que se faça. E eu queria até dar um exemplo de uma igreja, sem citar nome aqui, o que aconteceu. Eles ficaram uma ata, sem um ano, um período sem fazer eleição. Não fizeram. Aí, quando foi em janeiro do ano passado, se não me engano, foi janeiro do ano passado, fizeram uma assembleia. Antes de registrar, de colher assinatura, o presidente, o pastor, faleceu. Aí o cartório ficou de mãos atadas, porque tinha um período de eleição sem registrar, sem fazer eleição, eles não fizeram a eleição. Sem fazer eleição, o representante legal, que constava na ata do cartório, na Receita Federal, tinha falecido e não tinha o que fazer. A solução foi a quarta vara nomear um administrador provisório para poder regularizar a situação da igreja. Então, assim, é uma situação bem mais complicada e mais demorada. Por coisa simples, eles não fizeram uma eleição que estava prevista no estatuto. Ô, Jane, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, Sim. uma igreja ela tem 6 anos que não faz a eleição. Sim. Dentre esses 6 anos, um membro da diretoria, não especificamente o presidente, vamos dizer, o tesoureiro faleceu. Qual é o Sim. risco de acontecer essa mesma situação? Não. Por quê? Porque o presidente, ele é o representante legal. Era ele quem tinha que convocar as assembleias, entendeu? Era ele quem respondia pela igreja. E como eles ficaram um período sem fazer eleição, o presidente, ele tinha que assinar um termo se responsabilizando pelos atos praticados pela igreja nesse período que não houve eleição. E isso não era possível uma vez que ele já tinha falecido. Então, o problema todo se acarretou em volta disso. Ok. Quando acontece de um tesoureiro ou qualquer outro membro, aí se faz a eleição normal. E assim, é claro que tem que colocar na ata, porque o falecimento e tal, assim, o motivo, o falecimento, explicar, justificar. Mas essa questão de nomeação de nomear administrador provisório é quando acontece do pastor presidente vir a óbito, a falecer. Aí, ou outras situações que eu nem trouxe aqui para vocês, mas assim, nada que um registro, um estatuto irregular poderia ocasionar. Pastor Fábio, pela ordem, pastor Rafael primeiro. Como estamos agora em período de pandemia, templos fechados, a Assembleia hoje... Rafa, abaixa um pouquinho o seu volume. Só um pouquinho. Tá estrondando. Melhorou? Pronto. Ok, melhorou. Nesse período de pandemia, período onde os templos estão fechados, nossa Assembleia Ordinária acontece de 2 em 2 meses. Interfere alguma coisa em não fazer a Assembleia Ordinária nesse período? Eu não acho necessário no sentido de que, assim, ou então poderia se fazer de forma online também. Nós estamos vivendo um problema mundial, não é um problema só de Conquista, nem só da Bahia. Então, o que é importante? Tudo e qualquer coisa que se fizer via online, que se tenha a comprobatória. Por exemplo, se você vai fazer uma assembleia da mesma forma que nós estamos aqui hoje, via online. Mande e-mail para todo mundo convocando. Qual é o aplicativo que você vai usar? Qual é o horário? Qual é o assunto que será discutido? Vai ter essa assembleia? Faça a assembleia e anote, justifique o motivo pelo qual se está se fazendo uma assembleia de modo online. Nós estamos em uma pandemia, 2020 está vivenciando uma pandemia. Então, tudo é passível de explicação e justificativa quando se... Contudo, se eu não quiser realizar a minha Assembleia Ordinária nesse período, esperar voltar à normalidade, eu posso ou não? Pode. Você vai convocar uma Assembleia Extraordinária e vai justificar isso. Por que não se fez as Assembleias Ordinárias?
Você vai passar para o seu... É importante que você passe para a sua igreja isso. Não deveria ter uma Assembleia Geral discutindo isso, isso e isso. Não tem em função da pandemia. Assim que concluirmos esse período, voltaremos à normalidade. E justifique. Sim. É necessário fazer uma Assembleia Extraordinária para poder justificar esse motivo de não ter Quando as ordinárias? para você fazer, é para você se respaldar. Você representa uma instituição. Então, Sim. você deve satisfação. Sim. Entendeu? Obrigado. Então, quanto mais claro você for, melhor. Ô, Jane, deixa eu fazer só uma pergunta. Existe uma igreja A que ela está toda complicada. Sim. Então, ela deve... O total do valor dela chegou, vamos botar aí, a R$20 mil. E ela não tem como... Quando você fala isso, é de registro de atas ou é pendências em outros órgãos? Registro de atas. Sim. Né? Então, ela tem aí seus 5, 6, 7 anos sem registrar atas, chegou um valor enorme, exorbitante, R$40 mil, que ela não tem como pagar. E aí essa igreja toma a seguinte medida: encerrar o CNPJ e reiniciar uma nova igreja com o mesmo nome, né? Quer ver que não é essa pessoa não, ele vai dar um pulo, quer ver porque ele está sem atenção. Igreja Batista Belém 2. Sai daí, pastor. Bom, Então, assim, deixa eu falando responder. sério, então, Deixa eu responder sua pergunta. Vai, pode concluir. Inativou o CNPJ, né? E iniciou a Igreja Batista Belém com outro CNPJ para escapar de pagar esses registros. Bom, é isso aí que a pergunta. Não escapa. Por que que não escapa? Porque para você registrar uma ata de extinção de uma igreja, ela também tem que estar regular. Então, o senhor está com 6 atas sem registrar e chega lá com uma de extinção, quando eu for olhar no seu histórico, eu vou ver, está faltando as eleições do período X, Y e Z. Eu preciso regularizar primeiro a situação da igreja para depois eu extingui-la. Então, eu cairia nessa situação, vou pegar o exemplo do pastor Fábio Bassos. A Receita Federal inativou o CNPJ, certo? Da igreja que o pastor Fábio Bastos, um exemplo, viu? É fictício. Há 15 anos pastoreou, né? E na cabeça dele, se ele agora abrir um novo CNPJ com o nome da mesma igreja, ele pensa que vai estar tudo regularizado, mas não, ele deixou lá atrás. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Primeiro, se você você não pode registrar 2 pessoas jurídicas com o mesmo nome, principalmente quando ela tem o mesmo cunho, a mesma finalidade. Não se registra. Porque a gente todo cartório faz essa pesquisa. Se você chegar lá com a ata hoje, falando que vai registrar uma igreja, a constituição de uma igreja Batista Belém de Vitória da Conquista, eu vou olhar no arquivo e vou verificar que já existe uma pessoa jurídica com esse nome. Ok. Então, o primeiro passo, você não consegue registrar esse ato constitutivo. Se você quiser pular o registro de todas as atas anteriores, de eleições anteriores, e já registrar a de encerramento, você também não consegue. Porque eu vou falar, olha, está faltando essa e essa. Traga os livros da igreja que eu preciso analisar. Ok. Eu vou verificar que lá nos livros existem atas de eleições sem registrar. E vou lhe passar. Só posso registrar, só consigo registrar sua ata de encerramento após regularizar a situação registral dessa instituição. Eu poderia, por exemplo, nós aqui fazemos parte da diretoria da igreja que está com problema. Sim. Eu poderia registrar a Igreja Batista Belém 2 com esse nome, Belém 2, Sim. com esse nome, com uma nova diretoria. Porém, contudo, todavia, o problema continua lá atrás. Não, aí, assim, seriam 2 pessoas jurídicas. Isso. A Belém 1 estaria com as pendências e você, por sua vez, com sua Belém 2, não iria registrar, porque o nome é igual. Entendeu? Você Agora, tem a mesma denominação.
A mesma denominação que a Belém 1. Entendi. Mas Aí você estaria criando uma nova pessoa jurídica. A Belém 1 vai continuar aqui pendente. Mesmo que inativa perante a Receita Federal, ela é uma pessoa jurídica existente, com todas as suas problemáticas. Mas se eu então botar o nome Igreja Batista Água da Vida... Você vai fazer uma nova pessoa jurídica, uma nova igreja. Ok. Tá bom? Ok. Aí, levando em consideração até a palavra do pastor Fábio Bastos, de que você, como presidente da Igreja Belém 1, não pode ser pastor-presidente da Igreja Belém 2, ou da Água Viva que seja. Não, eu estou Porque falando... vai acarretar esses problemas aí. Eu estou trazendo isso porque, em uma certa associação, né, a igreja estava passando por essa situação, então eles modificaram. O pastor-presidente era um exemplo, o pastor Fábio Bastos, né, na época que estava com um problema. Só que hoje o pastor-presidente sou eu. Então criou-se um novo CNPJ com um outro nome de igreja. Na frente da igreja está lá, Igreja Batista Belém, certo? Sim. Só que juridicamente é Igreja Batista Água Viva. Um exemplo, entendeu? E aí o atual pastor assumiu nesse estatuto como sendo pastor, tal, e o pastor Fábio Bastos, que se vire agora. Então, assim, o cartório, a Receita Federal, ela não tem como, a gente não tem como ver essa situação que você está me passando. Eu vou ver aquilo que está no papel. Ok. No documento. Se lá na placa da igreja está um nome diverso daquele que a sua ata, o seu estatuto está me trazendo, aí é um problema que você vai ter com seus membros quando eles virem o seu estatuto. Eles vão perceber que eles não são membros daquela igreja, que eles achavam que eram. Uhum. Mas, assim, se tratando da questão documental, jurídica, é isso. Se você criar uma igreja, ainda que com outro nome, mesmo que sejam para as mesmas pessoas, você está criando uma nova pessoa jurídica. A anterior, ela vai continuar registrada no cartório, sem uma ata de encerramento e com todos os problemas que ela já tinha. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu acho que não. Bom, O cartório podia fazer um desconto lá na taxa, né, de registro de ata. Aí agora eu vou dar o telefone do Tribunal de Justiça da Bahia. Quem sabe vocês me conseguem também. Verdade. Obrigado, Infelizmente, Jane. muita gente Parabéns, viu? fala isso, né? Puxa, não pode, tem como dar um desconto à vista aí, não, mas assim, falando pelo cartório agora, o cartório não trabalha com dinheiro físico. A gente apenas emite a guia de recolhimento do Tribunal de Justiça e todo o dinheiro é passado para lá e depois é que repassa para o cartório. Então, é isso, gente. Eu espero poder ter ajudado, contribuído. Eu sei que são muitas informações. Para quem quiser posteriormente tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Para quem é aqui da comarca de Vitória da Conquista, pode me procurar lá no cartório, que eu vou ajudar. Estou lá, a gente está aqui só para somar. Agradeço vocês ficarem esse tempo aqui. Eu estava muito nervosa, tremendo na base aqui. Eu lhe disse que você é expert. Mas foi muito bom, muito produtivo aqui, viu? Eu fico agradecida por participar desse café virtual. Okay. Vou cobrar um café depois físico lá na igreja, porque tem que ter. Com Todo certeza. mundo com estatuto bonito. Com certeza. Jane, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar conosco. Obrigado aí aos colegas pastores. Nós chegamos a ter aqui 15 pessoas participando, né? Mas alguns outros colegas tiveram outros compromissos, não puderam dar continuidade. E espero que, havendo alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai ter oportunidade mais depois de ou você indo lá no próprio cartório, né, levando o seu estatuto para a GN fazer uma análise. Digo para vocês que não é na mesma hora, existe um prazo, porque, como ela mesmo disse, tem diversos processos anteriores à chegada dela, né, e não são processos
olhar uma ata, olhar um estatuto, olhar o livro de atas não é fácil, né? Porque tem aqueles secretários e secretárias que têm até uma caligrafia boa, mas tem uns que têm uma caligrafia de médico e aí para interpretar é complicado. Sim, é por isso que hoje a gente solicita a ata digitada e não mais uma ata manuscrita. Perfeito. Leve a. Não, não, a ata manuscrita serve para um controle interno e o relato histórico da própria igreja, né? Porque acontece muito também às vezes, de pedir a documentação de uma igreja. Ah, não sei, não tem. Sumiu, o livro sumiu. Gente, é um ente jurídico, é uma pessoa jurídica. Isso não é seu. Você é provisório aí, a igreja não. Então, se você faz parte de uma diretoria hoje, se atente a manter ela organizada e os seus documentos também. Porque quem vai chegar depois também vai precisar desse histórico de documentos. Ok. Tinha outra coisa que eu queria falar, mas me passou agora. Enquanto você vai lembrando Peraí, sim. pode falar. Enquanto você vai lembrando, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o contato que nós poderíamos ter com você? Bom, eu tenho 2 números, né? O meu pessoal e o do cartório. Qualquer hora que vocês quiserem ligar no cartório, eu vou estar lá para poder auxiliá-los. E também tem o e-mail. Eu posso te dar o telefone de lá do cartório. Quero falar com Jeane, porque como tem outras pessoas, por favor, me passe para o setor de pessoa jurídica. Eu vou atendê-los com o maior prazer. Você poderia Aí eu passar posso até o número do cartório, por favor, Jeane? Posso sim. Todo mundo de caneta na mão, celular, para anotar? 3421 3421 0942. 0942. E tem 34210942. E tem um e-mail também que você pode até passar no grupo da base, dos pastores, depois, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, para eles, podem mandar e-mail também, não tem problema nenhum. Repete o telefone 3421 09 42. Isso. Estou colocando aqui no bate-papo e no e-mail, por favor. RCPJ. RC PJ. PJ. P de pessoa e J de jurídico. RCPJ, ok. Conquista. @gmail.com. Esse é o meu e-mail direto. rcpjconquista@gmail.com. Pronto, Ok. isso mesmo. Não vou pedir os seus atos particular, porque senão vão lhe incomodar dia de sábado e domingo, não fica legal. Tá certo. Esses aí são os números, queridos, do cartório e o e-mail que ela pode estar tirando aí as nossas dúvidas a qualquer momento durante a semana, ok? Sim. Nesse período de pandemia, por enquanto, o cartório está funcionando só das 8 às 14. Então, se ligarem após as 14, eu não vou estar lá para atender. Mas, Ok, Jane. tá certo? Bom, tá aberto aí para as considerações finais aí de todos, quem quiser, e no final de Jeane aí para nós orarmos e encerrarmos. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado da reunião com Jeane, fazendo essa explanação muito esclarecedora, e que Deus abençoe ela nessa trajetória, nessa caminhada, e foi bom participar com os colegas aí também. Alguém mais? Okay. Agradecer também a Jeane aí, a iniciativa da base, o convite também dos professores da nossa ordem também. O pedido foi bastante carinhoso, sempre conosco na última reunião que tivemos pelo Zoom, foi bastante carinhoso com os pastores nos convidando. E também agradecer também a Nilton e a Jeane. Se façam outras. Com certeza, pastor. Ok, pastor Lucas de Piripá, Jeane, ele vai fazer a reforma do estatuto dele
ele muito provavelmente vai entrar em contato contigo, né? Para te pedir esse auxílio aí, essa consultoria na medida do possível, tá? Sim, pode contar comigo. Jane, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, clareando a sua mente, né? Eu sei que não é fácil trabalhar ali, na orientação para os colegas pastores, né? Eu acredito que todas as igrejas, não só batistas, devem passar ali por sua mão, né? Sim. Então, que Deus te dê sabedoria para lidar com toda essa situação, tá bom? Eu queria pedir aqui ao pastor mais velho para estar orando aqui, agradecendo. É você mesmo, Gerisaldo, está sorrindo aí já. Ora aí, agradecendo ao Senhor por tudo que nós ouvimos aqui e que continue também nos abençoando. Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aprendendo, relembrando coisas concernentes ao Teu reino. Obrigado pela instrumentalidade, a dedicação, a boa vontade da Tua serva em nos ajudar, em nos orientar em coisas tão importantes para as nossas vidas. Amém. Obrigado pela iniciativa da BASB, do Renildo. Que o Senhor continue abençoando essa associação e que tenhamos encontros como esse que enriquecem e acrescentam e capacitam-nos para melhor fazer e realizar a Tua obra, Pai. Amém. Nós te oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado aí mais uma vez a todos. O nosso próximo café vai acontecer dia... Só um minutinho, por favor, antes de encerrarmos. Dia 20. Que vai estar nos falando a irmã Rosemary sobre EBD e EBD Kids, né? Seria teoricamente na Igreja Batista Centenário, mas se até lá, 20 de junho, se até lá estivermos em pandemia ainda, espero que não, nós vamos estar aqui mais uma vez online com todos juntos. Obrigadão, Deus abençoe a todos. Bom Deus café. abençoe. Amém. Tchau, Tchau, gente. gente. Abençoe, abraço. Tchau, tchau.